Olá, hoje irei apresentar um trabalho sobre jogos digitais para aprendizagem e conceitos de matemática financeira, da disciplina Problemas Sociais e Educação Estatística. Meu grupo da turma de matemática de licenciatura é formado por Charles Christian Santos da Silva, Isamara Félix Flor, Micaele Maria Pereira da Silva e eu, Matheus Alexandre Constantino Ramirez. Referente às competências de ABNCC, ligadas à cultura digital e o conhecimento, nós temos que compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação, comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolas, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Utilizar as diferentes linguagens, verbal, corporal, visual e sonora, e digital, bem como os conhecimentos da linguagem artísticas, da matemática e científica, para expressar e compartilhar as informações, experiências, ideias de sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo, e a argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias de pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos. As habilidades de ABNCC ligadas à matemática financeira, entre elas temos a interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatores relativos à ciência e à natureza, análise de dados, gráficos e as funções de taxa de variação, com ou não o apoio de tecnologias digitais. Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômicas, por exemplo, o IDH, a inflação, entre outros fatores, aplicar os conceitos de matemática no planejamento, né, na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas, como, por exemplo, para o controle de orçamento familiar, simulação de cálculo de juros simples e compostos, para facilitar nossas tomadas de decisões, resolver os problemas e elaborar com funções algorítmicas, quais sejam necessárias compreender e interpretar as variações de grandezas envolvidas, em contextos como os de abalos sísmicos, o pH, radioatividade, matemática financeira, entre outros. E investigar os máximos e mínimos de funções quadráticas, em contextos envolvendo superfícies, cinemática, a própria matemática financeira, com o apoio dessas tecnologias digitais. Bom, os jogos digitais, eles servem para o desenvolvimento de conceitos de matemática financeira no ensino médio, e as orientações didáticas que a gente tem é a seguinte: os jogos eles podem ser utilizados em turmas entre a primeira até a terceira série do ensino médio, foram desenvolvidos para a plataforma Wonderwall. Abrange os conteúdos de matemática financeira do ensino médio. Os materiais necessários para a execução dessas atividades são os laboratórios de informática ou celulares com acesso à internet. Se o colégio disponibilizar o acesso à internet, isso pode até facilitar para o aluno, caso ele tenha esse material necessário em casa. Ele poderá levar para o colégio para auxiliar na didática de aprendizagem dele. O jogo será aplicado de forma individual. A mediação desse conteúdo deverá ser dada pelo professor e explicar como se desenvolve cada jogo e assim, então, iniciar as atividades. Durante a execução, ele deve passar e ficar verificando para cada aluno se ele está conseguindo ou não executar essa atividade. E caso ele tenha dificuldade, ele está ali auxiliando o aluno a sanar esses problemas que possam estar ocorrendo. Após o jogo, ele deverá utilizar alguma atividade para sistematizar o que foi desenvolvido sobre os conceitos da matemática financeira, fazendo perguntas aos alunos sobre as estratégias que utilizaram durante as resoluções. Bom, o jogo 1 é corrente de dinheiro. O público-alvo desse jogo seria os alunos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. O objetivo do conhecimento é o fluxo de caixa e os alunos podem usar o papel e lápis para fazer os cálculos. O link vai estar disponibilizado aqui no WordWall, esse link aqui. E a funcionalidade do jogo é a seguinte: a principal atração do jogo é incentivar a leitura, o uso de planilhas e fluxogramas para melhorar o processo de ensino e aprendizagem desse conteúdo, tornando cada vez mais significativo o uso de tabelas na compreensão do fluxo de caixa. A descrição do jogo que o jogo é composto por 10 questões objetivas, entre elas questões conceituais, exercícios e situações-problemas, associadas para proporcionar o prazer e a participação, estimulando o aprendizado, querendo ressaltar que cada questão terá 3 vidas se caso errar, e no final do jogo apresentará os 3 primeiros colocados, podendo assim fazer com que estimule tanto a competição quanto a cooperação dos jogadores. Aqui temos alguns prints da tabela do jogo, ocorre o questionário com a corrente de dinheiro. No final da apresentação eu vou mostrar esse jogo em prática, como funciona, e aqui temos o jogo 2. O jogo 2, ele também tem público-alvo, a função, no caso o nome do jogo seria Funções na Caixa,
O público-alvo dele também é o pessoal de primeiro ao terceiro ano do ensino médio. O objetivo é estudar a função afim. Os alunos podem também utilizar lápis e papel para fazer os cálculos. O link também está disponível no WordWall. A funcionalidade do jogo é o seguinte: o jogo tem como funcionalidade desenvolver o pensamento do aluno de uma maneira mais lúcida, interativa, com a solução de problemas através de um jogo, estimulando desta forma a atenção do aluno e a gestão de tarefas em determinado tempo. A descrição do jogo: o jogo é composto por 10 caixas, cada um deles contendo uma pergunta. Deste modo, o jogador deverá escolher uma das caixas para responder as perguntas propostas, tendo 60 segundos para responder cada uma das perguntas. Ao acertar o tempo, o tempo será resetado. Caso erre, o tempo continuará a contar e o jogador vai escolher uma nova caixa. Caso o tempo acabe, o jogador perderá a partida e terá que recomeçar o jogo. Também temos alguns prints de jogo, como por exemplo aqui, jogo 3. Ele é o jogo do quiz do Juro Simples. Também tem o público-alvo do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. O objetivo do conhecimento é estudar sobre juros simples e o link de acesso também está disponível no WordWall. A funcionalidade do jogo é que ele tem como por funcionalidade auxiliar nos estudos de trabalhos e incentivar a prática de tal ato para que possa adquirir conhecimento de forma dinâmica, levando em consideração o engajamento e aprendizado. O quiz, o jogador deverá responder os questionários de entre 10 minutos, tendo 4 vidas. E caso o jogador venha a perder e querer tentar outra vez, será questão de múltipla escolha e contextualizada no final. Será disponibilizado o gabarito das questões para que ele possa revisar. Tem alguns prints dos jogos aqui na tela, tá? Como por exemplo uma das perguntas. E eu vou mostrar como é que esses jogos funcionam na prática. Bom, agora eu irei mostrar aqui como é que funciona os jogos na prática. Então temos aqui, por exemplo, o questionário da corrente de dinheiro, que é uma série de questões simples e objetivas que visam o conteúdo do fluxo de caixa. Bom, a gente primeiro clicando em começar, a questão ela vai ter um cronômetro aqui em cima e mostrando aqui que temos 3 vidas para poder, no caso, errar até 3 questões, 10 que são entregues para a gente. São 10 questões, todas elas de múltipla escolha, contendo também imagens para a gente poder se identificar com a questão e para facilitar também o entendimento do aluno. Bom, eu vou resolver essa primeira questão e vou mostrar como funcionam as questões. Bom, ela fala que o fluxo de caixa serve para demonstrar graficamente as transações financeiras em um período de tempo. O tempo é representado na linha horizontal, dividida pelos números de cada período relevante para análise. Então, temos de 0 ao 5. As entradas ou recebimentos são representados pelas setas verticais apontadas para cima. Então, o que entra são setas para cima. E as saídas ou pagamentos são representados pelas setas verticais apontadas para baixo. Então, são essas setas de aqui de baixo. Bom, ele fala para observarmos o gráfico e assinar a alternativa errada. A primeira letra ela diz sobre a entrada no valor presente da data 0 é representada pelo VP. Então, sim, aqui a gente tem que a data 0 e tem uma entrada de R$100. O valor na tabela o valor VF representará o valor futuro, que será igual ao valor que terei no fluxo de caixa após as entradas e as saídas. Nós fazemos um cálculo simples de menos e mais, aumento, subtração e adição. Temos sim que o valor final vai dar 100. E aqui ele fala que no quarto período a entrada representa 350. Só que na verdade isso aqui representa a saída, como a gente leu aqui em cima, que as setas para baixo representa a saída. Então a resposta errada, temos a letra C. Com o acerto do aluno, ele vai ser direcionado para a próxima questão. E digamos que agora ele erra a questão. Clicando, por exemplo, aqui, ele erra uma das questões. O gabarito vai ser mostrado para o aluno e ele vai perder uma das vidas dele. Ele pode voltar na questão e verificar qual era a resposta certa, tá? Então, todas as questões que, por exemplo, ele erre, ele vai perder uma vida aqui em cima e vai mostrar a resposta correta para ele. Bom, a função na caixa também tem essa mesma didática. Ele vai clicar em uma das questões e, com isso, ele vai, por exemplo, aqui poder acertar de acordo com o que foi dada a questão. Ele vai ter um timer de 1 minuto e digamos que ele acerte a questão, esse timer reseta. E ele vai partir para a próxima questão. A função aqui, ele vai dar esse dado,
E digamos que o aluno erre a questão, por exemplo, ele errou essa questão. Ele vai ser direcionado para o começo e o timer não reseta. Então ele vai ter menos tempo para responder a próxima questão. Caso ele venha acertar, esse timer reseta. Enquanto ele não acerta, o timer continua. Então digamos que aqui quando ele acertar, o timer volta para 1 minuto. E a questão do juro simples também é uma questão bem básica, bem autodidático de como se utilizar. Ele vai dar uma espécie de verdadeiras falsas. O jogo contém um timer de 30 segundos. E aqui vai dar que Sheila foi a uma loja, comprou R$ 100 e tudo mais. E digamos que o aluno não esteja conseguindo fazer durante o tempo. Ele pode solicitar um tempo extra para poder fazer a leitura de forma mais tranquila. Lembrando, esse só tem essa opção uma vez. Quando ele, por exemplo, acertar essa questão aqui, ele vai receber a pontuação dele. Mas, já na segunda questão, ele não pode pedir o tempo extra novamente. Então, digamos que aqui ele quer diminuir a quantidade de respostas possíveis. Ele vai clicar na opção de 50% e vai diminuir metade das respostas. Digamos que aqui ele, novamente, clica na alternativa e ele vai ganhar mais uma pontuação correta. E vai ganhar também bônus, dependendo da velocidade em que ele acertar a questão. Mais uma das outras questões que ele possui é de duplicar a pontuação dele. Então, ele vai dobrar a pontuação e, caso ele acerte a questão, ele vai ter a pontuação dele dobrada. Então, ele vai ganhar bônus de tempo e bônus de pontuação. Então, como ele ganhou vezes 2, ele vai conseguir mais pontos. Ele pode utilizar essas questões para conseguir ter uma pontuação melhor no final da partida, caso ele tenha, por exemplo, certeza de uma das questões. E aqui também o jogo oferece bônus rounds, como por exemplo, ele vai ganhar uma pontuação extra nesse round agora. Então é um jogo bem intuitivo, são também formado por 10 questões. E basicamente é isso. Vou mostrar aqui realmente nosso trabalho. Tá? E o jogo ele tem essa função, essa maneira de ser uma questão intuitiva para o aluno conseguir desenvolver as habilidades e as competências dele com o ensino de matemática. Bom, é isso. Eu agradeço a sua paciência por ter assistido e muito obrigado.